Olá pessoal, tudo bom? Sou o professor Nelson Adria, vim aqui rapidamente fazer uma análise sobre a nova franquia da Disney, né? Divertidamente 2. Já fazer aqui um estudo aqui sociológico, basicamente sobre a característica dessa animação, que tem como aspecto central analisar a personalidade, a formação da personalidade das pessoas, né? O modelo. Tá? Então, está falando aqui de uma personagem, né, chamada Riley, em que basicamente existe um controle na cabeça dela ligado a emoções, e essas emoções vão se destrinchar e se desenvolver ao longo do meio social. Então a nossa análise aqui, ela não é uma análise psicológica, ela é uma análise de caráter sociológica, tá bom? Então eu não vou ficar aqui falando, quem tem gente que gosta disso, né? Assim, olha, eu fui no cinema, levei a minha filha e nós choramos de emoção porque fala sobre a história de uma garotinha que virou adolescente, ficou na puberdade e agora tem outras emoções e aí eu vou chorar. Não, para quem gosta disso, beleza, nada contra, mas quem quer ouvir, quem não quer ouvir isso aí, é melhor nem assistir meu vídeo. A minha análise aqui é de caráter sociológico. Então, nesse caso, o que eu vou abordar para vocês aqui é basicamente a questão das emoções ligado ao meio social, tá? Porque é verificar o seguinte: eu não posso analisar, por exemplo, a questão da ansiedade apenas como uma questão química, uma questão física, uma questão psicológica, tá? A sociologia não analisa muito isso por esse aspecto. Entende que muito das nossas emoções são retratos, são modelos da sociedade onde a gente vive. É muito nesse sentido. Então a gente vai analisar muito nesse aspecto, nesse modelo aqui, tá? Mencionando que o ponto central aqui é verificar os modelos, os padrões sociais que existem a partir justamente do filme, né, dessa animação, que é muito legal, né, que no primeiro filme analisa a Riley como uma criança, né, as emoções, os tipos de emoções, né, como a raiva, como a alegria, tá, como nojo, e isso vai sendo transformado, por exemplo, na puberdade por outras emoções, né, que estão na cabecinha da menina que vai para a puberdade. Como é o caso, por exemplo, da ansiedade, como é o caso do tédio, como é o caso da vergonha, como é o caso da inveja, né? São novas emoções, tá? Só que essas emoções, elas estão moldadas dentro de um modelo social, que eu acho que muitas vezes as pessoas não percebem isso, ou não avaliam isso, ou entendem que é só uma questão psicológica, e não é bem assim. Então a gente vai analisar um pouquinho isso. Mas pessoal, antes de começar, mais uma vez peço que você se inscreva no meu canal, fique à vontade, dê o seu comentário, o canal também é seu. Bom, o Divertidamente é uma animação muito legal, porque ela aborda algo que é muito nítido, é muito comum hoje em dia, que são as questões ou os trabalhos ligados às emoções. Tá? A gente vive hoje numa sociedade em que nós somos cobrados excessivamente. Né? Nós temos até algumas obras sociológicas, como A Sociedade Líquida, do Zygmunt Bauman, ou até livros, digamos assim, bastante curiosos, como A Sociedade do Cansaço, que menciona justamente essa característica, um padrão de vida que exige muito dos indivíduos, muito das pessoas. Tá? E o Divertidamente 1 analisa justamente o que? Fala da história de uma garotinha, né, a Riley, que ela na verdade tem alguns sentimentos na sua cabeça, é como se a cabeça da gente fosse um grande painel de controle, e esses sentimentos eles vão aflorando, né? Da alegria à raiva, tá? Isso dentro do quê? De uma convivência, de uma condição social, convivência principalmente com os pais, principalmente, tá? Então ali você tem uma formação social, você tem uma formação de personalidade, tá? E quando você tem um Divertidamente 2, aí já fala dessa mesma garotinha que vai o quê? Para a puberdade, que vai para a adolescência. E aí as emoções elas vão se tornar outras, mais afloradas, mais intensas, né? Que é o caso, por exemplo, da ansiedade. Vou só pegar um exemplo aqui. Eu te falo assim, mas por que, Nelson? É importante frisar que a partir do momento que você passa
do modelo da infância para a adolescência, a forma de exigência social vai ser maior, tá? Então, no primeiro momento, na infância, há uma proteção. Querendo ou não, existe uma proteção, tá? E os pais, principalmente esses pais de hoje, né, que tem essa coisa muito do proteger até demais, transformando a garotinha numa princesinha, ou o garoto num reizinho. E muitas vezes isso acaba trazendo problemas, porque quando você cria crianças dentro de uma bolha em que você sempre é o lindo, maravilhoso e não pode ser contrariado, né? Existe hoje essa situação, a criança não pode ser contrariada, isso pode trazer problemas sérios e normalmente traz problemas sérios futuramente, né? Quando chega a adolescência, porque aí você vai ter uma coisa acirrada, terrível, né? Eu estou falando tudo isso porque muitas vezes a gente tem a impressão de que sempre é assim, e não. Pessoal, entenda uma coisa, a minha geração, eu sou um homem de 48 anos de idade, a geração dos meus pais, quando a infância da gente não foi uma infância em que as pessoas aplaudiam o que a gente fazia. Normalmente não era assim, sabe? Era uma infância onde a gente era cobrado pra caramba, né? Havia uma ideia de você ser formado para a vida, tinha muito isso, tá? Então era uma percepção social diferente, tá? É bom a gente frisar isso. Porque a gente acha muitas vezes que o modelo educacional que existe hoje é o mesmo que existia, por exemplo, há 50 anos atrás. Não, é por isso que essa análise aqui ela é sociológica, ela não é psicológica, tá? Então, por exemplo, os teus avós, os teus bisavós receberam uma educação quando criança muito rigorosa, muito rígida, né? E que dificilmente eles eram o quê? Apoiados ou então elogiados. Não tinha isso, tá? Era uma percepção social diferente, tá? O divertidamente quando fala, por exemplo, da infância de uma garotinha, fala já de uma infância da geração Y para Z, que é uma geração que a menina, o rapaz é aplaudido, é elogiado, né? Tanto é que você tem, por exemplo, a própria série, aliás, a própria animação fala que na cabeça da Riley, né, tem lá digamos assim, o sistema de controle, existe uma árvore que estabelece fios, e esses fios neurais falam, por exemplo, de coisas marcantes da vida dessa garotinha. Por exemplo, quando ela foi elogiada, isso vai para o inconsciente dela. Quando ela passou por um momento muito legal, muito bacana, vai para o inconsciente dela, tudo mais. Então tem aquela coisa do positivo, tá? Então tem muito isso. Quando chega no caso da puberdade, chega na adolescência, a coisa muda, tá? Porque vão existir novos sentimentos, né, como é o caso da ansiedade, como é o caso como é o caso da vergonha, como é o caso da inveja, como é o caso do tédio. Então, são modelos tipicamente de uma adolescente. Beleza. E aí, aquele inconsciente da infância vai desaparecendo em alguns aspectos. Porque se na infância, nos pais da geração Y e Z, você era elogiado pra caramba como o mais bonitinho, a mais bonitinha, essas coisas começam a ser questionadas, por exemplo, na adolescência. E você começa talvez não se achar tão bonitinha, tão linda, tão maravilhosa. Então tem um pouco disso. Então a animação ela destaca muito essa situação, mas o ponto que a gente tem que avaliar aqui é que existe uma formação social que está sendo desenvolvida, tá? Tanto é que tu vê casos, vamos pegar aqui situações, tem um momento do próprio filme, né, da animação, em que a protagonista, a Riley, ela se depara com uma situação que é de garotas perguntando, as meninas perguntando qual era a sua música preferida. Então ela vai falar, né, o que ela realmente gosta. Só que o sentimento novo chamado ansiedade aparece e diz assim: não fale aquilo que você gosta. Fale aquilo que elas querem ouvir. Então, o que é isso? Você tem o quê? Um modelo, quer dizer, um modelo da tua mente sendo formado a partir dos modelos sociais. É um modelo social que está no comando. É isso que eu quero destacar aqui para vocês, porque nós somos cobrados a todo momento. Então, muitas vezes nós criamos personalidades
que na verdade não é a essência da gente. É por isso que tu vai verificar na série, quer dizer, no filme, né, a menina na fase da adolescência criando uma personalidade em que não é ela propriamente. Ela cria coisas a partir do quê? Do que os outros gostam, né? A partir do que os amigos gostam, e não necessariamente o que ela gosta, né? Então, existem esses modelos, esses princípios, né, dentro de uma questão social. Isso lembra muito a obra do Émile Durkheim, porque o Durkheim, sociólogo francês, no século XIX, ele mencionava, falava sobre o fato social e a ideia da coerção. Ele usa esse termo que não é muito comum, né? A coerção social. Nós somos obrigados a fazer aquilo que a sociedade nos impõe. Isso se torna cada vez maior, essa coerção, quando os anos vão se passando. Então, na infância, nem tanto. Chega a adolescência, velho, é complicado. Aí você tem um grau de pressão muito grande. E é o que muitas vezes na sociologia a gente chama de sociedade do desempenho. Por isso que muitas vezes, quando chega na adolescência, a gente começa a se comparar com os outros. Começa a fazer comparações. Ah, mas o fulano tem isso, mas o ciclano tem isso. Tá? Então, nessas comparações, a gente se quebra completamente. Por quê? Porque a gente não está ligando muito para o que a gente pensa, está analisando o que os outros estão pensando. Então, tem muito isso. De novo, é uma questão social que acaba sendo muito forte dentro desse processo, né? E o filme, a animação, ela mostra muito isso. Então, não é só analisar, por exemplo, os sentimentos de uma maneira isolada. Porque vamos lembrar que, por mais que quando você vai para assistir a animação e vê lá a ansiedade, devemos pensar o seguinte: a ansiedade, ela não é um problema ela não é um problema psicológico, ela é um problema cultural. Por quê? Porque se eu tenho um padrão de vida individualista, consumista, muito ligado à estética, a tendência, esse modelo de ansiedade, se moldar a partir dessa questão social. Começa por aí. Outra coisa, ansiedade nem sempre está ligada a uma questão negativa, ruim. Existe ansiedade boa, pô. Tu vai para uma festa, uma festa que tu quer ir pra caramba. A gente fica ansioso. A gente começa a gostar de alguém, tá? Um namoradinho, uma namoradinha, tá? Não sei o que. A gente vai se encontrar com a pessoa. Pô, bate uma ansiedade, como dizem por aí, borboletas no estômago. Então é isso, tá? Então, é avaliar as coisas, e aqui a minha avaliação é do ponto de vista sociológico, entender que os modelos sociais, que as questões sociais, elas estão todas elas moldadas, tá? No sentido de avaliar também a questão psicológica. Logo, é importante frisar que a animação Divertidamente fala no número 1 da formação de personalidade de uma garotinha, né? Dentro no ambiente infantil, dentro da família, a base vai ser a família, inevitavelmente vai ser a família, e a família vai criar um modelo a partir do que a família entende como certo, correto, tá? Então, a geração Y e Z vai crescer muito à base de elogio. Ah, você é linda, você é maravilhosa, diferente da minha geração, que não foi assim. Quando chega a adolescência, aí a coisa pira. Por quê? Porque, na verdade, os modelos eles deixam de ser a ideia da, digamos assim, do sucesso ou da alegria ou pegar aqui digamos assim, dos elogios, para dar lugar ao quê? A uma pressão maior, né? Aonde o tédio, aonde a vergonha, aonde a inveja, aonde a ansiedade vão se tornar cada vez protagonistas nesse processo. E aí você tem uma outra consideração, né? A formação de um outro indivíduo. Tanto é que, por exemplo, quando se fala de adolescência, dentro do campo social, dentro dos estudos da sociologia, por exemplo, até o século XVIII, XIX, não existia essa classificação adolescência, não existia isso, né? Conceito de adolescente não existia, né? Porque se entendia que existia a criança e da criança a fase adulta. Pronto, era isso. Então se criou esse conceito, e é um conceito não psicológico, ele é um conceito social, como dizia o Philippe Arrier no livro A História da Família. Então você tem, na verdade, esses modelos, né, e a série fala muitamente sobre isso. Então o que nós estamos falando aqui é basicamente da formação social, a formação da personalidade dos indivíduos, que independentemente das questões psicológicas,
A grande ideia é entender que os indivíduos eles são moldados pela sociedade, pelos modelos sociais. E isso é um fator fundamental, essencial, do que a gente está analisando, que a gente está verificando aqui. Logo, não estamos falando apenas de modelos psicológicos, a gente está falando também de modelo cultural, a gente está falando de modelo social, de padrão social, de fato social, ou seja, a ideia, como dizia Sigmund Freud, né, que menciona a ideia de que cultura é sofrimento. Quando você está no meio social, você sofre uma pressão muito grande. E quanto mais velho você se torna, maior é a pressão em cima do indivíduo. Então é isso que acontece na animação Divertidamente 1 e 2, que mostra justamente isso. A ideia de uma sociedade do desempenho, em que você é exigido a todo momento, a todo instante, e que existem esses modelos sociais que vão dizer para você o que é certo e o que é errado. Ok? Falou, pessoal, a gente fica hoje por aqui. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.